Olá, boa noite. Meu nome é José Carlos do Couto. Vamos falar sobre um assunto muito importante hoje, que é a desconstrução silenciosa dos pilares da fé cristã. O nosso objetivo é trazer um alerta urgente aos cristãos da nossa época, do nosso tempo, pois vivemos em uma era em que a verdade está sendo relativizada, a moral diluída e os valores do reino de Deus gradativamente substituídos por ideologias que minam as bases da fé bíblica. Eu quero dedicar essa obra exclusivamente à minha família, alicerce da minha fé e fonte constante da minha inspiração, aos meus amigos que caminham comigo com amor, oração e coragem, e aos irmãos em Cristo que, em tempo de confusão e engano, permanecem firmes na sã doutrina e não se abalam. O marxismo cultural, estratégia de subversão dos valores ocidentais, especialmente os judaicos cristãos, por meio de uma revolução cultural, em vez da luta armada. Teologia progressista, corrente teológica que tenta reinterpretar a Bíblia para acomodar práticas e estilo de vida contrários à ética cristã tradicional, que está tomando conta das nossas igrejas. Hegemonia cultural, conceito de Antônio Gramsci, que descreve o domínio ideológico de uma classe sobre outra, impondo seus valores como norma. Dialética, processo filosófico de confronto entre ideias opostas, tese e antítese, gerando uma síntese superior, muito usada pelo filósofo Hegel no século XVII e adaptada por Marx. Escola de Frankfurt, grupo de intelectuais marxista do século XX que propôs a transformação da sociedade por meio da cultura. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vivemos em dias em que a fé evangélica sofre ataques não mais externos, mas internos. Há uma revolução silenciosa acontecendo dentro dos templos, púlpitos, ministérios, universidades. Uma revolução ideológica, cultural e também espiritual. Essa revolução visa desconstruir os nossos alicerces que sustentam a fé cristã histórica baseada na palavra de Deus. Não se trata de mera modernização ideológica, mas de uma operação orquestrada contra a verdade revelada nas Escrituras. Como um servo de Deus, tenho observado constantemente essas mudanças acontecendo no comportamento dos cristãos. Como obreiro da casa de Deus, vejo os reflexos nos lares, nos casamentos e na integridade da igreja. Esse vídeo é um fruto de oração, reflexão e profundo senso de urgência. Espero que ele venha despertar a sua mente, venha fortalecer a sua fé. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, nos adverte que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra poderes e forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Essas forças hoje se revestem de ideologias sedutoras que usam linguagem de amor, inclusão e progresso, mas cuja raiz é corrosiva e anticristã. O marxismo cultural, longe de ser teoria conspiratória, é uma realidade que não pode se negar e comprovada na história e também nos discursos de seus proponentes. O alvo principal dessa ideologia não é apenas a sociedade, mas sim o núcleo que sustenta a moral e a fé, que é a igreja. Marx, em sua crítica à religião, afirmou que a religião é o ópio do povo, expressando seu desejo de ver a fé cristã como um obstáculo à revolução, isto é, revolução direcionada aos cristãos. Isso não é um tratado político, mas é uma denúncia espiritual que eu estou fazendo aqui. Nós precisamos resgatar o cajado da autoridade espiritual para conduzir as ovelhas ao aprisco da verdade. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O inimigo que nós enfrentamos, ele usa ideia, não espadas. Ele usa narrativas e não armas. A verdadeira batalha espiritual está travada hoje nos púlpitos, nas universidades, nas redes sociais e nas consciências das pessoas. Tenho observado constantemente os efeitos psíquicos dessa luta. Ansiedade, confusão de identidade e crises familiares são constantes. Volto a dizer, como obreiro, como servo de Deus, eu vejo a banalização da santidade. Verdadeiramente a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra as ideias, os enganos que se infiltram, como escreveu Francis Schaeffer,
cada geração de cristão precisa responder à questão: o que é verdade? Nossa geração precisa lembrar que a verdade não evolui com as ideologias. Ela permanece firme na palavra de Deus. O peixe não enxerga a água que o envolve. Assim, muitos cristãos não têm reconhecido o ambiente cultural em que estão imersos. Essa cultura sutilmente tem influenciado via marxismo cultural que tem moldado nossas crenças, valores e comportamentos sem que percebamos. Vivemos em uma sociedade que relativiza o pecado, exalta a autonomia humana e despreza a autoridade divina. O psicólogo Albert Bandura, ele advertiu sobre o fenômeno da dessensibilização moral, no qual o cristão não consegue perceber o mal como mal, e sim como algo comum e que pode ser repetido na sociedade. Isso explica porque muitos cristãos se sentem à vontade com práticas e discursos incompatíveis com as escrituras sagradas. Eles foram culturalmente condicionados. Cabe ao cristão desenvolver discernimento, como os filhos de Zacar, que sabiam discernir os tempos. A vigilância espiritual traz sensibilidade para perceber o espírito da época, para nadarmos contra essa corrente ideológica. Os cristãos são constantemente bombardeados por mensagens que combatem a santidade e colocam todas as coisas imorais como um valor supremo. Isso tem promovido uma mentalidade secularizada que torna insensivelmente humana a voz de Deus. Quando a cultura molda o discípulo mais do que a Escritura, a fé se torna frágil e torna mais vulnerável às ideologias dominantes. O psicólogo Christian Convich, ele descreveu esse fenômeno como a psicologização da fé, onde o cristianismo é reinterpretado à luz das emoções humanas. Em vez de moldar nossas emoções à luz de Cristo, nós moldamos à luz do pensamento, do conhecimento humano. Essa inversão é perigosa, irmãos, pois ela está centrada no homem e não em Deus. A consequência é uma fé diluída, moldada pela cultura e não pelo Evangelho. Os discípulos de Jesus não foram chamados a se conformar com o presente século, mas a serem transformados pela renovação da mente, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. É impossível viver uma fé verdadeira sem discernir o espírito da época. A influência cultural não se apresenta com chifre ou tridente, mas com hashtag, slogan como amor é amor, meu corpo, minhas regras, não me julgue e coisas parecidas. Precisamos de uma nova geração que ore e adore e diga como o profeta Jeremias: estão destruindo a lei do Senhor. Lamentação capítulo 2, versículo 9. O peixe vai perceber a água quando ele é retirado dela. Assim, muitos cristãos estão precisando ser despertados pelo Espírito Santo para perceber a atmosfera que o está moldando. O silêncio da igreja é o eco da sua conformidade. É preciso despertarmos. Gostaria de falar um pouco com vocês agora sobre o ideal comunista de Karl Marx e Hegel, sobre o pensamento revolucionário. O pensamento revolucionário de Karl Marx não surgiu do nada. Ele foi profundamente influenciado por uma filosofia, uma dialética de Hegel. O que dizia Hegel? Para Hegel, a história se desenrola através de uma tese ou antítese, resultando em uma síntese. Marx adotou essa lógica, mas substituindo ela, a tese espiritual, por uma visão materialista, e ele coloca isso na prática. Para Marx, a religião era uma invenção da classe dominante para manter o controle sobre os oprimidos, ou seja, sobre o proletariado. Sua missão é destruir essa grande estrutura e instaurar uma sociedade sem classe, sem absolutos morais e principalmente sem Deus. Como ele afirmou, a religião é o suspiro da criatura oprimida, é o ópio do povo. Ao incorporar a dialética hegeliana, Marx propôs uma revolução total
econômica, política, moral e também espiritual. Essa base filosófica serviria como combustível para os ideólogos da escola de Frankfurt, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela, que viria adaptar tais ideias para uma revolução cultural mais sutil e profunda. É importante ressaltar que Marx não apenas propôs a revolução social, mas fomentou as instituições que sustentavam a moralidade tradicional, especialmente a família e a religião. Em seus escritos, há um profundo desprezo pela autoridade espiritual. Ele via a fé cristã como inimiga do progresso socialista, porque a fé exige obediência a Deus, e isso é incompatível à mentalidade revolucionária. A estrutura da revolução marxista começa no campo das ideias, pois, como afirma o Gramsci, a velha ordem não será derrotada por armas, mas por ideias que façam as pessoas duvidarem dela. O marxismo cultural opera como uma infiltração estratégica, lenta, profunda, cujo alvo é a transformação do imaginário coletivo. O hegelianismo forneceu a base para que ele pudesse afirmar que a realidade é um sucesso de conflitos que culmina no estágio superior. O problema é que, ao aplicar essa lógica imoral, ele abre caminho para a destruição de tudo aquilo que seria tradicionalmente tratados, que teriam valores e tradições. Ele troca a esperança escatológica cristã por uma utopia terrena. Contudo, não existe paraíso sem redenção e nem liberdade sem verdade, como está em João, capítulo 8, versículo 32, que é do conhecimento de todos nós. Os cristãos precisam estar alertos contra qualquer sistema que negue a transcendência, idolatre a matéria, o poder político ou a maldade disfarçada. Tiranias políticas sempre são cometidas como o nome de um bem maior. A dialética do mal, fundamentos do grande Marx, é a aplicação da dialética revolucionária à educação e também à cultura, inspirada em Hegel e Marx e desenhada dentro da escola de Frankfurt, como Adorno, Marcuse e Franz. Eles vão desenhar como a sociedade deveria passar pela destruição dos valores morais e espirituais. Gramsci propôs que a hegemonia cultural cristã fosse corroída de dentro para fora, influenciando escolas, artes, mídia, política e principalmente igrejas. Assim surge a teologia progressista, uma releitura das escrituras para agradar a cultura, não para a confrontar. Esse processo de corrosão interna é descrito pelo teólogo Peter Jones como bacanização da fé cristã. Ao redefinir pecado como identidade, a teologia progressista transforma o evangelho da cruz em autoaceitação sem conversão. E isso é diabólico, nós sabemos disso, pois mantém as pessoas religiosas, mas espiritualmente elas estão mortas, não têm sentimentos espirituais. A dialética do mal se manifesta quando se aceita o pecado como virtude, o erro como verdade e o relativismo como sinal de maturidade espiritual. Contra isso, devemos empunhar a espada do Espírito, diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus, como está em Efésios 6 e o versículo 17. A teologia progressista é o instrumento mais sofisticado da dialética do mal, pois ela se infiltra no âmago da igreja, minando a sua autoridade doutrinária. Ela apresenta-se com linguagem amorosa, mas esconde em sua base a negação da santidade de Deus. Isso é muito perigoso. É o mesmo discurso da serpente.
Lembra? Certamente não morrereis. Gênesis 3, versículo 4. Além disso, o relativismo moral da cultura pós-moderna encontra na teologia progressista um terreno fértil. Em nome da aceitação, tolerância, justiça, a bandeira deles, substitui-se a graça transformadora por uma graça permissiva. Os púlpitos que antes pregavam arrependimento, hoje oferecem autoafirmação. O psicólogo Jordan Peterson observa que não há liberdade sem responsabilidade, nem misericórdia sem justiça. A igreja precisa resistir à tentação de negociar com o pecado em nome do afeto. A cruz não é confortável, mas a cruz é redentora. Essa teologia do afeto emocional deturpa o evangelho, transformando Cristo praticamente em terapeuta da autoestima, e a Bíblia é reescrita não com caneta, mas com novas interpretações que anulam o seu sentido original, torna ela confortável. É como diz Bonhoeffer, graça barata é o inimigo mortal da igreja. Precisamos combater a dialética do mal, mas isso com fidelidade às escrituras sagradas, temor a Deus e também coragem. O falso evangelho da inclusão sem redenção é uma das maiores armas que o inimigo tem usado para enganar os eleitos de Cristo. Em Mateus capítulo 12, versículo 24, diz isso. Veja bem, vamos voltar na história um pouquinho, lá da queda do Muro de Berlim. O muro caiu, mas o espírito permaneceu de pé. Em 1989, assistimos a um dos episódios mais significativos, talvez, da história contemporânea. A queda do Muro de Berlim. Vocês se lembram disso? Esse evento não apenas simbolizou o colapso do regime comunista na Europa Oriental, mas também marcou para todos os efeitos o fim do socialismo real e do marxismo aplicado como sistema de governo. À primeira vista, tratou de uma incontestável vitória do Ocidente, uma vitória do pensamento livre, da economia de mercado e, sobretudo, dos valores civilizacionais forjados ao longo dos séculos no seio da tradição judaico-cristã, e também grego-romana e iluminista. A derrota do comunismo parecia que trazia uma informação de que o mundo estava livre e havia triunfado sobre as trevas ideológicas do totalitarismo que na época tomava conta. Entre os artífices dessa vitória histórica, destaca-se com honra e firmeza o nome de Ronald Reagan, o então presidente dos Estados Unidos, e que fez uma participação talvez a maior. Homem de convicção inabalável, defensor incansável da liberdade, ele foi uma voz profética contra a tirania soviética. Sua postura anticomunista não era meramente enviesada, mas era enraizada, lúcida, vendo horrores materialistas que levavam milhões de pessoas à morte, de fome, para o mundo todo. Isso incomodava. Foi sob sua liderança que os Estados Unidos engajou em uma estratégia de fortalecimento militar para desestabilizar os alicerces que já trazia efeitos terríveis sobre a humanidade da época. Ele investiu em tecnologias bélicas superiores, fazendo com que a União Soviética não conseguisse acompanhar a corrente de crescimento e evolução de armamento de guerra. E em 1987, diante do portão de Brandenburg, em Berlim, o presidente Reagan pronunciou um dos discursos mais emblemáticos do século XX. Dirigindo-se diretamente ao líder soviético da época, ele clamou dizendo o seguinte: Mr. Gorbachev, open this gate. Ou seja, Senhor Gorbachev, abra esses portões. Mr. Gorbachev,
Tear down this wall. Derrube estes muros. Aquelas palavras ecoaram como um grito de liberdade que ultrapassou fronteiras e atravessou corações. 2 anos depois, como que atendendo esse apelo, o muro de Berlim rui bem ao chão. Contudo, à medida em que o tempo passa, os registros históricos são revisitados com mais profundidade, torna-se evidente que o próprio regime comunista já havia previsto a sua derrota iminente. Gorbachev já ensaiava um plano de reestruturação, ou a perestroika, e de aparente abertura, glasnost, não como um gesto de rendição ao Ocidente, mas como uma sofisticada manobra de sobrevivência ideológica, o que dá a esse acontecimento algo meio que duvidoso. Ele já sabia que o marxismo precisava se reinventar para sobreviver. Segundo relatos e documentos de época, havia dentro da elite comunista a compreensão de que seria necessário promover uma espécie de morte simbólica do comunismo, ou seja, uma retirada estratégica da estrutura visível de poder, a fim de permitir que seus princípios fundamentais se infiltrassem sorrateiramente nas instituições culturais, políticas, religiosas, isso do Ocidente. Assim, enquanto as atenções estavam voltadas para os pedaços e estilhaços do muro caído, o verdadeiro plano estava em curso. A transição de um comunismo ostensivo para uma revolução cultural, ideológica e também silenciosa, travada nas universidades, nos meios de comunicação, nas artes e, infelizmente, irmãos, dentro das igrejas. Era o marxismo cultural tomando um lugar do marxismo revolucionário. E é exatamente por isso que a luta pela verdade, pela liberdade, pelos valores eternos, não cessou. Em 1989, apenas ele ganha novos contornos. Veja bem, Reagan, com visão e estratégia espiritual e moral, expôs a estratégia do comunismo visível, mas cabe à nossa geração servir a Deus e resistir ao comunismo invisível que ainda opera nessas sombras. Para compreendermos a extensão do engano marxista, é necessário resumir sua proposta em linhas claras. Veja bem, para Karl Marx, a sociedade vigente é, por definição, injusta. Por quê? Porque ela se estrutura sobre a exploração do trabalhador, a quem ele denomina proletariado. O capitalista burguês é o opressor e o trabalhador é a vítima histórica. Qual que é a solução? A solução marxista não é pacífica e nem reformista, mas essencialmente revolucionária. E aqui é preciso ser explícito. Veja bem, para Marx, a revolução precisa ser armada. Trata-se de tomar o poder pela força. O objetivo é instaurar aquilo que ele chama de ditadura do proletariado, uma fase intermediária em que os trabalhadores assumiriam o controle do Estado, dos meios de produção e também da estrutura social. E esse regime ditatorial, segundo Marx, não seria o fim, mas um meio de transição, uma ponte para um novo mundo, um paraíso na Terra. Por quê? Porque após essa fase viria então a dissolução das classes, do Estado, e com isso o surgimento de uma sociedade perfeita, justa, igualitária, sem a presença de governo. Uma espécie de paraíso na Terra, sem desigualdade, sem opressores e sem governo e, é claro, sem Deus. Essa utopia marxista, em sua essência, uma perversão doutrinária e também espiritual. Não podemos negar isso. Sua lógica reside no princípio de que o mal gera o bem.
Ou seja, para alcançar uma sociedade perfeita, é necessário antes mergulhar no caos, quanto pior melhor, na revolução, no conflito e na destruição de toda a ordem. A destruição seria criadora, o colapso seria gerador de uma nova esperança. Veja bem, aqui se revela a face mais sombria do pensamento marxista. Ou seja, a própria criatividade do mal como motor da história. Marx, embora se afirme como um arquiteto desse projeto, na realidade ele age como um escriba de ideias mais profundas, porque ele vai aprender com Hegel. E é ele que fornece o alicerce filosófico e o idealismo dialético. Segundo ele, Hegel, a história avança por meio de conflitos, de tese, antítese que se chocam e que produzem uma síntese superior. Essa síntese supera e absorve as contradições anteriores. A luta, portanto, não é apenas permitida, mas ela é necessária. E é por isso que o pensamento hegeliano é terreno fértil para a perversão marxista. Encontra espaço para isso. Por quê? Porque ele justifica o mal como uma etapa imprescindível para o processo histórico. Destruir a moral, a fé, a ordem e a estrutura familiar é para esse sistema uma ação progressiva. É a famosa destruição criativa tão exaltada nos círculos revolucionários. Aqui reside o abismo espiritual do marxismo. Isso não é brincadeira, gente. Ele transforma o pecado em virtude e a rebelião em método redentor. Através do conflito, do ódio, da luta entre opressores e oprimidos, busca-se alcançar uma redenção meramente horizontal, desprovida de arrependimento, cruz e redenção divina. A tradição cristã nossa nos ensina que a nossa vitória sobre o mal se dá pela santidade, sacrifício e pelo amor redentor de Cristo, que é o principal. O marxismo, por sua vez, propõe uma redenção sem cruz, uma salvação sem Deus e uma justiça construída sobre os escombros da verdade, da qual eles tanto combatem. A dialética hegeliana, reinterpretada por Marx, passa a ser, portanto, uma dialética maligna, satânica, não mais tese e antítese para a sabedoria, mas conflito para a destruição, para a tomada de poder. O que antes era linguagem filosófica, agora é uma arma ideológica. A expressão latina mors et vita duello, está muito presente nessa dialética, onde a morte e a vida travam um diálogo que na tradição cristã se revela o mistério da Páscoa. Aqui ela é pervertida. No marxismo, a morte não é vencida pela vida, mas utilizada como uma ferramenta para instaurar um novo sistema. A cruz é substituída pelo punho cerrado, a redenção pela revolução. Diante disso, torna-se imperioso que os cristãos conservadores reconheçam não apenas a falência econômica do marxismo, mas principalmente sua base espiritual, que em suma é corrompida. O inimigo de nossas almas encontrou em Marx um escriba fiel. E se quisermos resistir a essa falsa sensação, precisamos restaurar, trazer de volta a pregação verdadeira, Jesus Cristo, e este crucificado Salvador da humanidade. Uma das expressões mais sutis e perigosa da revolução ideológica, a teologia progressista. É necessário, para que entendamos, compreendê-la não como um fenômeno isolado, mas como um resultado de um processo histórico, filosófico e espiritual, cuja origem remonta ao próprio marxismo cultural. Chegamos agora a uma das expressões mais sutis e perigosas, a revolução ideológica, a teologia progressista. Para entendê-la,
é necessário compreendê-la não como um fenômeno isolado, mas como um resultado de um processo histórico, que é também filosófico e, acima de tudo, espiritual, perigoso, cuja origem remonta ao próprio marxismo cultural. Nos capítulos anteriores, por assim dizer, ou seja, nos capítulos da fala antecedente, analisamos como o marxismo clássico, também chamado por estudiosos como pensamento marxiano, concentra-se na obra original de Marx, que em sua crítica direta à economia, também à propriedade privada e ao sistema burguês, se mostra hostil. Esse pensamento marxiano, vinculado ao Marx biográfico, ele é fortemente político e revolucionário em sua natureza, com foco na luta de classe e na tomada violenta do poder pelo proletariado. Contudo, com o passar das décadas e o fracasso da Revolução Armada em diversos contextos, alguns intelectuais, como Gramsci, perceberam que era preciso mudar a estratégia. Surgiu então uma nova forma de marxismo, o marxismo cultural. Esse novo paradigma não buscava mais a destruição do sistema por meio da força militar, mas sim por meio da transformação da cultura, da linguagem, da moral e da religião. É nesse ambiente que vai nascer, desenvolver a teologia progressista, não como uma descoberta teológica legítima, mas como uma ferramenta ideológica disfarçada de evangelho. O propósito dessa teologia não é outro senão minar os fundamentos da fé cristã tradicional por dentro, de dentro para fora. É como se fosse um cavalo de Troia que carrega em si os valores do relativismo moral, da subjetividade ética e da desconstrução da autoridade bíblica. Mas como essa teologia entrou no nosso dia a dia? Como ela se tornou o ar que respiramos? A resposta passa pela estratégia de infiltração por um cara chamado Antônio Gramsci, que nós já até mencionamos anteriormente. Gramsci compreendeu que a hegemonia cultural era muito mais eficaz do que o confronto direto. Assim, os seminários teológicos, as universidades, os meios de comunicação e até mesmo alguns púlpitos tornaram-se campos férteis para a semeadura de uma nova ideia, teologia, moldada não pela palavra de Deus, mas pelas pautas do ativismo, e isso ideológico. A teologia progressista não nasceu das escrituras, mas da leitura das ideologias e das injustiças sociais. Ela se baseia nisso. Os seus proponentes reinterpretaram a Bíblia à luz de militâncias. Os textos milenares são redesenhados para adequarem às narrativas modernas, onde a Bíblia condena o pecado. Eles veem apenas exclusão social. Onde existe uma chamada ao arrependimento, na Bíblia, eles leem opressão institucional. O Cristo da cruz que nós conhecemos é substituído por um Cristo sociológico, que mais parece um ativista de causas modernas do que o Filho de Deus santo e justo que nós conhecemos. A linguagem da teologia progressista, ela é sedutora para muitos, porque ela fala de amor, acolhimento, diversidade, escuta e diálogo. Mas, por trás desses termos, esconde-se uma recusa ao arrependimento, à santidade e à autoridade da verdade bíblica, que é a palavra de Deus. Assim como a serpente no Éden não propôs a Eva uma rebelião clara, explícita, mas uma reinterpretação, uma alternativa do que Deus havia dito, essa teologia progressista opera hoje com um veneno disfarçado de compaixão e misericórdia. Verdadeiramente nós estamos diante de uma terrível ameaça espiritual que se apresenta com aparência de piedade, mas no fundo nega o seu poder. Essa teologia não veio de fora da igreja.
mas ela cresceu dentro da igreja como o joio entre o trigo. E se vocês, pastores e líderes, não exercer vigilância doutrinária, muitos serão levados pelos ventos de doutrina que a Bíblia diz, e cairão em engano. A teologia progressista, ela é mais do que uma teologia. Ela é uma batalha espiritual, irmãos. E ela é travada dentro da mente e no coração de muita gente por aí. Ela não apenas vem reinterpretar a fé, mas ela redireciona para longe da cruz e do arrependimento, rumo à conformidade com o espírito desse século. Por isso, é urgente recuperarmos o zelo pela sã doutrina. Precisamos de uma geração de cristãos que, como os bereanos, examinem as Escrituras com diligência, como está em Atos capítulo 5, versículo 11. Aqueles que não se envergonhem do Evangelho, como diz Romanos capítulo 1, versículo 16, e que estejam dispostos a sofrer pelo nome de Cristo, ainda que isso lhe custe a sua reputação, os seus bens diante do mundo. O marxismo, sem dúvida alguma, ele é uma construção ideológica muito mais ampla do que o próprio criador dela, Marx. Embora Marx tenha sido o iniciador, essa doutrina não se encerra nele quando ele morre. Isto é, o corpo doutrinário desenvolvido pelo próprio Marx. Ele já contém os germes da guerra cultural, embora ainda de maneira embrionária. Ele já continha isso. Um dos indícios mais reveladores está nas suas frases. E uma delas é: a religião é o ópio do povo. O que ele queria dizer com essa afirmação? Demonstrar a sua percepção de que a dimensão espiritual da nossa fé era um obstáculo à revolução. O culto que nós prestamos a Deus, a moralidade bíblica, a fé no transcendente em Deus, a fé da igreja como guia ético e cultural, tudo isso precisava ser destruído ou, pelo menos, desacreditado. Contudo, foi um pouco mais tarde, no período depois da Primeira Guerra Mundial, que essa intuição marxiana seria desenvolvida de uma forma mais sistemática, mais perigosa. E isso vai acontecer através de um pensador italiano chamado Antonio Gramsci, que passou a ser considerado um dos principais arquitetos do que hoje denominamos marxismo cultural. Esse homem viveu em meio à crise teórica do comunismo, uma crise que emergiu da frustração dos revolucionários ao perceberem que o proletariado europeu não havia se rebelado como o profeta Marx preveu. Surgiu então essas ideias, pois a revolução de Marx não aconteceu como ele planejou. E isso exigia uma nova montagem, uma nova explicação, uma nova estratégia. Essa crise gerou praticamente dois filhos, dois desdobramentos distintos. Porém, ambos são gestados dentro do ventre do mesmo fracasso, o marxismo. De um lado, o fascismo, que apesar de se apresentar como antimarxista, nasceu da mesma matriz filosófica, compartilhando o culto ao Estado, a supressão da liberdade individual e a centralização do poder, um paraíso na Terra. Pode-se dizer que o fascismo é um filho bastardo do marxismo, renegado, mas mesmo assim tem o mesmo sangue ideológico. Do outro lado, e um pouco mais perigoso, isso a longo prazo, nasce o marxismo cultural, que é um refinamento estratégico que propunha não mais atacar diretamente o sistema, mas corroê-lo, destruí-lo por dentro. Gramsci percebeu que o principal obstáculo à revolução socialista não era a força militar, as armas, o poder econômico da burguesia, mas sim a hegemonia cultural que ela exercia sobre a autoridade sobre o povo. Essa hegemonia se manifestava através da religião, da família e da educação clássica, também da arte,
a moralidade tradicional. Ou seja, o povo não se rebelava contra o sistema porque seus valores estavam profundamente enraizados nessas instituições. A, a solução, portanto, não era mais destruir os palácios, mas tomar as universidades, os púlpitos, os microfones e os quadros negros. É aí que nasce a Revolução Cultural. Uma guerra de narrativas, ou seja, uma infiltração meticulosa e paciente nas estruturas simbólicas da sociedade. Um discurso religioso moldado não pela revelação, mas pela militância. Uma fé remodelada para servir à ideologia. Precisamos entender que o marxismo cultural é um fenômeno que precisamos entender. E se não entendermos, nós não entenderemos como a teologia progressista tem ganhado espaço nas igrejas. Não se trata apenas de uma nova teologia, mas de uma velha revolução com uma nova aparência.